E Gabigol não pretende continuar no Cruzeiro em 2026. Pedro Rocha pode virar reforço do Corinthians. E tem jogador internacional apaixonado pelo Corinthians. Eu me refiro a João Cancelo. Poucos jogadores decepcionaram tanto no Corinthians de 2025 quanto Rodrigo Garro. Os números dele são tão ruins que podem se comparar aos de Neymar em relação à aparição no Campeonato Brasileiro. 18 partidas para o Garro, 18 partidas para o Neymar. E olha que o Neymar teve todos os problemas físicos que você pode imaginar. Quero comparar os números do Garro na primeira temporada com a camisa do Corinthians com a atual. No ano passado, ele entrou em campo 62 vezes. Nessa foram só 33 partidas. No ano passado, 13 gols marcados. Nesse ano, só 2. No ano passado, 14 assistências. Nessa, apenas 7. E essa queda de produção do Rodrigo Garro tem alguns motivos. Os primeiros, ou o primeiro, uma questão de joelho. O atleta tem sofrido demais com um desgaste no joelho. Há quem garanta que o Garro nunca mais jogará de forma extremamente competitiva, encarando uma temporada com mais de 60 jogos. O fato de não ter sido liberado para jogar no Zenit em fevereiro também pesou. Pessoas próximas ao Garro afirmam que ele reclamou demais e sentiu por não ter sido liberado para negociar com o Zenit. Seria a oportunidade de praticamente transformar sua carreira do ponto de vista financeiro. É importante ressaltar, porém, que o Garro, que ganhava 320 mil por mês no ano passado, teve um reajuste e hoje ganha 820 mil mensais. Só para completar, falei sobre os 18 jogos do Garro e os 18 jogos do Neymar no Brasileiro. A diferença é que o Garro, nessas 18 partidas no Brasileiro, não conseguiu marcar nenhum gol e deu 3 assistências, enquanto o Neymar tem 5 gols e 1 assistência. O que você acha da temporada de Rodrigo Garro com a camisa do Timão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Gabigol não pretende continuar no Cruzeiro em 2026. Nada contra o clube, pelo contrário, relação com o torcedor, com o dono da SAF, com os demais jogadores é ótima. Mas o Gabigol está muito incomodado com o fato de ser reserva. Só para vocês entenderem, desde junho ele foi reserva em 19 partidas, nem saiu do banco de reservas em 4 jogos e só foi titular 5 vezes. O Gabigol entende que é incompatível essa condição com alguém que ganha 2 milhões e 400 mil reais por mês, o maior salário do elenco cruzeirense. Diante disso, o Gabigol pretende, assim que a temporada acabar, conversar com dirigentes do Cruzeiro para tentar uma rescisão de contrato amigável, para que ele possa buscar um clube onde será titular absoluto. Gabigol já percebeu que com o técnico Leonardo Jardim, as chances de ser titular são muito pequenas. E aí, para não atrapalhar o Cruzeiro e para que ele possa render mais, o Gabigol pretende buscar outro clube. Quero contar ainda que o Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, adora o Gabigol e não se incomoda com o fato de ser reserva, mesmo tendo de pagar uma conta extremamente alta no fim do mês. Se depender do Pedro Lourenço, o Gabigol vai tentar ser convencido a permanecer, mas a tendência é que ele acabe saindo. Temporada atual de 45 jogos, 13 gols e 4 assistências. Já havia contado para vocês que o Corinthians adoraria ter o Gabigol, mas para que esse negócio avançasse, seria importante que o Memphis Depay fosse embora. E o Memphis já deixou claro que só sai do Corinthians no fim do seu contrato, em junho do ano que vem. Preciso te falar agora sobre o Corinthians, bastante animado com a chance de acordo com a Caixa para a quitação dos name rights. Você sabe que o Corinthians deve hoje cerca de 675 milhões de reais pelo financiamento do estádio, certo? Pois bem, coisa de um mês atrás, o Corinthians procurou o Banco Estatal para tentar convencê-lo a zerar essa dívida do financiamento em troca da cessão dos name rights do estádio alvinegro por 10 anos. A primeira resposta da Caixa foi negativa, mas as partes tentam chegar a um acordo para que em vez de 10 anos, a Caixa tenha direito à exploração dos name rights do estádio corintiano por 15 anos. E diante desse cenário, existe dentro do Corinthians a expectativa de um acordo que faria com que o Timão deixasse de contar com essa dívida super desgastante. Apenas com juros desses 675 milhões de reais, o Corinthians gasta cerca de 100 milhões de reais por ano. Importante registrar que se o acordo de 15 anos dos name rights fosse fechado, o Corinthians venderia esse acordo com a Caixa por algo na casa dos 45 milhões de reais por ano. Hoje, o atual contrato com a Impera Pharma garante ao Timão apenas 15 milhões de reais por temporada. O único ponto importante é em relação à multa do atual vínculo com a Impera Pharma. O Corinthians precisaria encontrar 70 milhões de reais no mercado
para a quebra desse contrato para que a Caixa pudesse assumir o posto da Hypera Pharma. Quero te atualizar agora sobre uma especulação bem grande dos últimos dias. Pedro Rocha pode virar reforço do Corinthians? O artilheiro da Série B não fica no Remo, já havia trazido essa informação para vocês ao longo da semana. 15 gols e 8 assistências na segunda divisão, o contrato se encerra agora no fim desse mês. Pedro Rocha, que havia sido alvo de uma proposta do Corinthians em setembro, na oportunidade com o Remo pedindo 3 milhões de reais. E também por conta do Transferban, o Corinthians não conseguiu avançar nessa negociação. Dá para contar que o Corinthians segue monitorando os passos do Pedro Rocha e torce para que ele não feche com ninguém, mas hoje a prioridade no Parque São Jorge é resolver seu Transferban. Timão está impedido de registrar novos atletas enquanto não pagar cerca de 85 milhões de reais. 41 milhões para o Santos Laguna, 44 milhões para Matias Rojas. Assim que resolver essa pendência, o Corinthians vai ao mercado em busca de jogadores de graça, como o Pedro Rocha. Então, a grande verdade é que o Corinthians não pode se acertar com o Pedro Rocha enquanto não resolver o Transferban e torce para que o atleta não feche com ninguém para estar disponível no mercado. E tem jogador internacional apaixonado pelo Corinthians, eu me refiro a João Cancelo, atleta da seleção portuguesa e do Al Hilal. Ele aproveitou um período de folga no seu time saudita para vir ao Brasil e mais, para visitar a loja do Corinthians no Parque São Jorge. Inclusive, essa passagem dele foi registrada em suas redes sociais. Os torcedores e sócios do Corinthians que cruzaram com o João Cancelo levaram um susto. Nem é novidade o fato dele já ter se declarado torcedor do Corinthians, mas ninguém imaginaria que ele usaria um período de folga para vir ao Brasil e mais especificamente na loja do Timão. Nicola, dá para imaginar o Cancelo jogando no Corinthians? Certamente não tão cedo. Jogador de um currículo gigante, com passagens por Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, Juventus, Inter de Milão, Valência e Benfica, e que está ganhando dinheiro como nunca no futebol saudita. Talvez mais para frente, antes de se aposentar, essa vontade de defender o seu time do coração possa acabar pesando. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!